Programa Cenário Diversidade no ar. Bem-vindo a essa nova temporada, segunda temporada, mais que especial, em novo formato, mas com a mesma essência de sempre, abordando temas considerados tabus na sociedade. E desta vez, nós estamos recebendo para conduzir aí essa temporada o nosso querido Rainer Figueiredo, ele que está agora se integrando à família Cenário Diversidade e vai ficar conosco durante um bom tempo. Seja muito bem-vindo, Rainer. Muito obrigado, Revista Cenário, pelo convite. Para mim é uma honra compor aí essa equipe maravilhosa e esse tema incrível que é a diversidade. Estamos aqui também com a nossa querida Paula Litaif. Muito obrigado pelo seu convite. Ô Rainer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu tenho certeza que a mudança de condução não vai mudar a essência do programa Diversidade. Vamos seguir o nosso programa com essa condução maravilhosa dessas duas mulheres incríveis aqui comigo. Nós vamos falar sobre esse tema, sobre essa diversidade, sobre essa pluralidade, sobre essa equidade. O nosso programa vai abordar temas maravilhosos e nós contamos com vocês, a participação de todos vocês. Sigam nas nossas redes sociais, nós vamos falar logo mais no final para que vocês sejam participantes também desse nosso programa. Não é isso, Priscila? Verdade, que a gente está aberto a sugestões de pauta. E tenho certeza que o pessoal aí de casa já quer saber quem é esta nova figura que compõe o nosso programa Cenário Diversidade. Priscila, deixa eu quebrar um pouco aqui o protocolo do programa Diversidade. É importante que as pessoas compreendam porque Rainer Figueiredo foi convidado para conduzir o programa junto com Priscila, que não vai sair, por favor. Rainer já tem um trabalho aí muito bonito à frente de programas sociais em Manaus, no Amazonas, e também conduz o Laboratório de Diversidade na Policlínica Codajás, é uma policlínica de saúde aqui de Manaus. Aí, para quem nos acompanha de fora, ele dirige a policlínica e também tem um laboratório específico lá dentro que trata disso. E isso me chamou muita atenção, chamou a atenção da equipe Cenário, e nós avaliamos todo esse quadro e todo o trabalho que ele fazia, não só nessa parte de diversidade, também na parte social. Falamos, bem, a gente precisa tê-lo aqui conosco, vai nos agregar muito conhecimento. Então, bem-vindo, e você tem que ficar bem à vontade aqui com a gente, que a gente trabalha, brinca, se diverte, e tudo tem que ser muito leve, né? Até assuntos pesados, eles precisam ser leves. Com certeza. Para mim é muito diferente de tudo que eu já fiz. Eu falo que eu sou da área da saúde e me colocar à frente de um programa eu nunca estudei. É muito desafiador, eu nunca estudei para isso. A gente sabe que tem todas as técnicas, tudo. Eu respeito muito as pessoas que estudam para isso, que se dedicam. Então eu estou aqui fazendo o que eu gosto de fazer, que é comunicar, que é falar, que é levar conhecimento para as pessoas, que eu acho que isso é muito importante dentro da nossa sociedade. É uma sociedade, uma vez que ela tem informação, uma sociedade que ela é estudada, eu acredito que ela sai um pouco desse limbo da ignorância e leva com certeza as pessoas a ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, desde sempre eu gostei desse tema de igualdade para as pessoas, e foi uma honra receber esse convite, e por isso que eu estou aqui sendo desafiado para isso. É um desafio para todos nós. Eu acho que a única que nos dá banho aqui é a Priscila. Não. Priscila, quando ela vai para frente do vídeo, gente, vocês sabem, Priscila parece que é outra pessoa. Não, até para gravar story. Até para gravar story. Eu já falei para ela nos dar uma aula. Beleza, eu falo, meu Deus do céu, eu queria gravar um story assim. Mas a gente vai aprendendo um pouquinho com a Priscila também. Imagina, para mim também é um desafio, porque é um novo formato, é um novo tipo de comunicar, né? A gente teve aí toda a temporada, para você que está conhecendo o programa agora, vamos vender o jabá, né? Tá, claro. Para você que está conhecendo o programa agora, tem toda uma temporada aí de 2021, um formato antigo, então a gente trouxe esse formato mais moderno, cenário em podcast, inclusive, para você. Então, para mim também está sendo um desafio. O tema é o mesmo, mas são novas histórias, novo jeito de comunicar, é um novo jeito de passar a informação para você, até porque a gente vai abordar logo isso. E eu queria que a Paula aqui também dissesse, tanto para mim quanto para você. Eu sempre ouço, mas eu sempre gosto de ouvir a Paula falar o porquê da Cenário levantar, uma das bandeiras da Cenário ser justamente a diversidade, porque abraçar esse tema é importante para quem está do outro lado, saiba, Paula, e é uma oportunidade agora. É uma oportunidade de falar, coisa que eu evito muitas vezes falar. Por quê? Porque eu acredito que esse tema deveria ser uma obrigação de toda a imprensa, né?
Eu não acredito que isso tenha que ser algo usado para o marketing pessoal, para o marketing empresarial, e muitas vezes as pessoas são interpretadas de uma forma para que elas achem que isso pode ser uma forma de produto comercial. E acaba sendo por uma questão natural do que é a internet. Mas compreendamos o seguinte, o jornalista, antes de ele ser profissional, antes de ele ser empresário, seja o que for, ele tem uma missão social, fato. É como médico, é como, é como um policial. Exemplo, um jornalista está em meio a um fato, um terremoto, alguma coisa, ele tem a missão social ali de ser repórter e buscar informação e de alguma forma reportar até as autoridades para tomada de providência. Então, assim o médico, se ele vê alguém passando mal do lado dele, ele não vai dizer, olha, cadê seu plano de saúde, que agora, ou então você, por favor, me pague um valor. Não, ele vai cumprir a missão dele. E assim eu penso que é o jornalista, gente. Então, voltando para essa questão de diversidade, a Folha de São Paulo foi o primeiro veículo de comunicação do país a abordar esse assunto. E a gente trabalhando essa ideia de poder compreender assuntos muito polêmicos e tabus diante da sociedade, aqui na região norte, aqui na Amazônia, resolvemos adotar. Mas adotando de uma forma peculiar nossa, né, regional, das pessoas que moram na Amazônia. Primeiro, o que é diversidade? É você aceitar o outro da forma como ele é, né? E você vai para o gênero, você vai para a etnia, você vai para a cor de pele, porque isso, meus amigos, não define o caráter da pessoa. E vejamos e convenhamos, né? E existe uma grande questão de que as pessoas muitas vezes negam que haja essa diferença, e há essa diferença. E eu sempre falo que um colega meu negro que entra no supermercado, ele não vai ter nunca fato do mesmo tratamento que eu tenho. Nós né? Aqui, nós somos disso. Temos, não é fato, não vamos aqui discutir que é mimimi, não é, meus amigos, porque a dor do outro não é a sua e existe uma questão histórica em torno disso. Então, cada ser humano tem a sua peculiaridade, sua singularidade, e a gente tem que respeitar isso. E uma coisa que eu sempre falo, não existe opção ser gay, por exemplo. Ninguém nasce dizendo, hoje eu vou ser gay, porque eu vou sofrer todos os preconceitos sociais, eu quero decidir. Não é, meus amigos, não é isso. Existe uma orientação, e a ciência já explicou isso. Então, a pessoa, ela tem que aceitar a outra do jeito que ela é. E aí, muitas vezes, as pessoas vão na Bíblia, né, falar de Jesus aceitava o outro do jeito que ele era. Então, assim, se você quer usar Jesus como um exemplo, use dessa forma. E só para finalizar esse conceito de diversidade, a Cenário, ela buscou esse assunto para trabalhar temas voltados, aí a gente vai falar negritude, a política indigenista, a questão das relações étnico-raciais, empoderamento feminino, sexualidade, que é um tabu enorme. Que é um tabu, meu Deus, a gente vai falar sobre isso aqui muito em diversidade, colocar as mulheres para falar sobre isso, do que elas gostam, do que elas não gostam. E a gente precisa estar aberto a isso. E também sobre o grande preconceito que há contra as pessoas que tem um peso acima da média do que a sociedade quer, a gordofobia, entendeu? Aí vamos tratar do ponto de vista, a gordofobia, ela é doença a partir do momento que a pessoa tem uma prova de que aquilo está fazendo mal para a saúde dela. Mas a pessoa não tem esse problema, está feliz, então deixa ela ser do jeito que ela é. A beleza não é sinônimo de saúde, né? E fica aquela cobrança da sociedade, tem que ser mais. Então, assim, a diversidade é isso, é você respeitar a pessoa do jeito que ela é, com a sua origem, né? Com a sua cultura, com a sua religião, com a sua ancestralidade. É isso que a gente defende, é isso que a gente busca. E buscamos, acima de tudo, aprender com essas pessoas. Acima de tudo, não impor o que a gente sabe para elas, mas aprender com elas. E o Brasil é isso, né, Raíssa? Isso, e você entende isso como um estilo de vida que você falou, e como é para você ter um meio de comunicação, de levar isso para as pessoas, e o que você já viu que melhorou na vida das pessoas fazendo isso? Olha, não é fácil. Priscila também sabe, é dificílimo, porque a gente, primeiro, a gente é muito atacada, fato, né? Pelo fato de nós trabalharmos esses temas, que é muito voltado a... É um absurdo que eu vou falar, mas muito voltado às bandeiras da esquerda ideológica, aí já nos chamam de esquerdopata, né?
E não que a gente queira ser isentão, porque a gente não é. Porque para mim isento e neutro só detergente. A gente tem que sim ter um posicionamento político. É um pouco até clichê isso, mas assim, a gente tem que ter um posicionamento político, senão a gente vai deixar o Brasil do jeito que tá, não pode. Porém, eu sei que já está acabando o meu tempo, porém, vamos só para finalizar isso, é difícil porque a gente é atacada, né? E a gente muitas vezes é rotulada, mas a gente compreende que isso já mudou a vida de muitas pessoas e por isso a gente prossegue com essa missão. É a nossa ferramenta, né? Isso aqui tem poder, né, Paulo? Tem muito poder e a gente tem que ter muito cuidado para usar isso daqui, né? É bonitinho, é brilhosinho, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque isso aí pode mudar a vida das pessoas ou para melhor ou para pior. Então é isso, né? Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Eu quero agradecer aqui a presença da nossa querida Paula. Muito obrigado por falar um pouco sobre essa diversidade, que daqui a pouco nós vamos assistir um vídeo que fala isso que você nos falou, né? E é muito bom quando você fala sobre a diversidade e mostra que a bandeira da sua empresa é isso. Muito obrigado. Obrigada, Rainer. Seja muito bem-vinda aqui. É sua nova função no cenário e eu espero que você conduza esse trabalho aí com muita maestria. Eu acredito que vai ser com muita maestria aí do lado da Priscila Peixoto, que já vinha fazendo esse trabalho muito bem, e que vocês acompanhem a partir de agora aí o cenário de diversidade com uma nova cara. Muito obrigado. Vamos aos comerciais. Voltando do nosso intervalo comercial do nosso programa Cenário Diversidade, nós estamos aqui recebendo hoje os nossos convidados maravilhosos, o pai Antônio de Omolu. Dá um oi, pai, para os nossos... Seja bem-vindo, Seja pai. muito bem-vindo aqui. Obrigado, boa tarde a todos. O nosso querido amigo Orlando, da etnia Baré. Orlando de Oxóssi. Seja bem-vindo, senhor Orlando. Cumprimentando a todos. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para contribuir um pouco mais sobre a diversidade. Exatamente. Agora nós vamos assistir um videozinho que vai falar um pouco sobre essa parte da diversidade. Eu quero que vocês assistam conosco para a gente comentar sobre o nosso vídeo, tá bom? Então vamos assistir. Diversidade. De acordo com o dicionário, o conceito de diversidade é definido como um substantivo feminino que caracteriza tudo aquilo que é diverso e tem multiplicidade, ou seja, é tudo aquilo que apresenta pluralidade e que não é homogêneo. A representatividade étnica e cultural, em contextos sociais, seja em local de trabalho, na política ou qualquer outro espaço social, é imprescindível para estabelecer o respeito e combater a intolerância. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E o nosso bate-papo do nosso cenário Diversidade desta segunda temporada tem a presença do Lucas Brito, ele que por coincidência foi um dos primeiros entrevistados da nossa primeira temporada, né, Lucas? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por nos receber novamente agora aqui na sua casa. E é o seguinte, Lucas, vamos fazer aí uma revisão, uma tarefa de casa para ver se a galera aprendeu ou não. Eu gostaria de saber, na sua leitura, Lucas, você que é engajado, é ativista, sempre está acolhendo pessoas, as minorias. Na tua leitura, o que é a diversidade? Essa palavra ela é muito dita, né? Principalmente no contexto LGBT, porque eu acho que hoje tem sido falado muito e tem sido um campo amplo de debate sobre as letras, sobre tantas formas de se relacionar e afins. Mas se a gente for pensar no contexto geral, a própria sociologia ela explica, né, que a diversidade ela vem disso, das diferenças. Seja diferenças de cultura, seja a questão da sexualidade, seja a questão das raças, né, pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas indígenas. Então a diversidade é isso, é essa diferença que nos abraça, essa diferença que faz parte. E quando a gente fala dessa realidade no nosso país, isso fica ainda mais evidente. Muito se fala, né? Somos todos iguais, a gente precisa ter o mesmo respeito, o mesmo direito. Só que quando a gente pensa em todas essas diferenças e dentro delas as desigualdades, a gente tem que pensar muito na palavra equidade, que é justamente somos plurais e nessa pluralidade de uma sociedade capitalista tem as pessoas que têm muito e as pessoas que têm pouco. Então, para que a gente chegue próximo de uma ideia de que as pessoas tenham um mínimo de direitos semelhantes, como está na Constituição,
a gente tem que trabalhar na equidade. É por isso que existem as cotas. As cotas, elas são um pouco de uma reparação para tentar trazer pessoas pretas, por exemplo, para dentro da universidade, por consequência, para esses espaços de poder, porque ao se formarem vão alcançar o mercado de trabalho e, por consequência, vão ocupar lugares que não ocupavam antes. Isso é para tentar se aproximar de uma ideia de igualdade, onde pessoas brancas e pessoas pretas possam viver de forma semelhante. Mas ainda é o mínimo. Então a gente tem que falar muito sobre a questão da equidade. Né? Até dentro da própria comunidade LGBT, por exemplo, hoje pessoas, homens gays, mulheres lésbicas, têm mais direitos do que pessoas trans. Então dentro da própria comunidade, por exemplo, a gente fala da equidade. A gente precisa falar sobre a questão da identidade de gênero, porque o Brasil é o país que mais pessoas LGBTs morrem, mas por consequência são pessoas trans. Por 12 anos é o país eleito como o país que mais mata pessoas trans. Segundo dados do projeto Transrespects vs Transfobia, da ONG Transgender da Europa, pelo 13º ano, o Brasil segue no ranking de país mais perigoso do mundo para uma pessoa transexual viver. Entre outubro de 2020 a setembro de 2021, 125 travestis, mulheres e homens trans foram assassinados. E segundo o relatório de mortes violentas no Brasil, em 20 anos, o preconceito já matou mais de 5.000 pessoas LGBTQIA+. Então, depois da sua avaliação, da gente entender um pouco mais da importância de saber que a sociedade é plural e de respeitar isso, o que é que tu espera para esse ano de 2022? Eu acho que é o ano que nós estamos esperando, desde 2018, quando tudo aconteceu que a gente já previa, e foi pior ainda do que a gente poderia imaginar. Então a gente lutou muito, constantemente, veio uma pandemia no meio disso que piorou tudo. Então acho que 2022 é o ano onde a gente vai se fortalecer, porque é isso. A nossa luta, ela não para. Você que é LGBT, você que é uma pessoa preta, você que é uma pessoa com deficiência, você que não está no nicho, pessoa branca com poder, você tem a escolha de ou lutar ou desistir. Então eu vou para sempre lidar com a questão de eu ser um homem gay, infelizmente, porque a sociedade não acha isso normal. Então não tem como eu achar que eu vou ou esquecer disso. Todo dia eu sou lembrado de alguma forma. Então todo dia a gente é lembrado de alguma forma sobre isso, em detalhes. Quando a gente não fala bem com a nossa família, porque ela não nos aceita. Então são detalhes que estão ali na nossa vida, porque a nossa família está ali sempre. Então 2022 vai ser o ano onde a gente vai lutar, além de todos esses demônios que a gente já luta diariamente, a gente ainda vai lutar no ideal coletivo de a gente não regredir mais e de a gente avançar. Não mais com esse governo, mas com uma ideia de um governo melhor. Voltamos, depois de assistir essa matéria muito esclarecedora, que fala um pouco sobre esse conceito realmente da diversidade na nossa sociedade, que é o que a gente precisa, não é isso, Priscila? Como foi para você gravar essa matéria lá? Olha, conversar com o Lucas é sempre bom, né? O Lucas tem um trabalho de acolhimento das pessoas LGBTQIA+, e ele é bem esclarecido. Ele tocou, eu pedi para que ele tocasse no vídeo o contexto da diversidade em todas as situações, no religioso, na etnia, e eu acho que ele foi bem claro. E, infelizmente a gente não tem um tempo maior, porque é um assunto muito vasto. Isso. Mas ele tocou em 2 pontos que eu acho muito importantes, que eu creio que seja muito importante. Nós não somos iguais, nunca seremos, e aqui a gente não está aqui no programa Diversidade para dizer nós somos todos iguais, está tudo bonitinho. Não é isso. Nós queremos equidade. E o segundo ponto são as perspectivas para 2022, né? Num país em que a gente teve... no mundo em que a gente tem vivido pandemia e a atual situação que a gente sabe qual é do nosso governo, a tolerância e o respeito à pluralidade está bem difícil, né? Isso. E aí, para o senhor, pai Orlando, como é que é essa parte da diversidade? Como o senhor vê a diversidade vindo dessa parte indígena, religiosa? Como é que é para o senhor? Ele é a própria diversidade, né? Indígena. Então, isso, entendo que não existe igualdade de direito e de oportunidade sem comungarmos com a diversidade. A diversidade é uma palavra que multiplica ações, construções de caminhos e comunhões, eu vou usar no plural,
entre diferentes sociedades no Brasil, na América Latina e no mundo. Então, diante de muitos governos totalitários, permitam-me dizer, a diversidade não existe. Não existe porque não há direito de igualdade. O capitalismo entrou para criar ainda mais, para criar o apartheid entre diferentes povos, aquele que possui e aquele que não possui, aquele que tem e aquele que não tem. Nós estamos falando de direitos materiais, direitos civis, direito à saúde, direito à educação. Então, como indígena, nós enfrentamos situações muito difíceis. Desde a colonização, o processo da colonização, exterminaram quase 30 milhões de parentes no Brasil. Hoje somos pouco mais de 300 povos. Falamos 220 línguas. Mas nós temos culturas diferentes entre povos indígenas mesmo. Só no estado do Amazonas, nós somos 66 povos. Portanto, 66 nações com seus territórios, com suas culturas, com suas tradições e com suas espiritualidades também. Olha, diversidade é você comungar com o outro, é entender o outro e fazer com que eu e o outro cresçamos juntos. Nosso convidado, Pai Antônio de Omolu, nós falamos um pouquinho sobre essa diversidade étnica e agora vamos falar um pouco sobre essa diversidade também religiosa. Como o senhor enxerga isso para as pessoas? Por que as pessoas têm tanto preconceito com a religião do Candomblé e da Umbanda? Boa tarde a todos. Boa tarde. O preconceito é como aqui o irmão e meu filho também, que ele é meu filho, do meu axé, professor Orlando, né? Legal. O preconceito que as pessoas inventam, né? Porque o Candomblé, dentro da diversidade, nós temos uma luta muito grande, porque vivemos no meio de muitas pessoas hipócritas, entendeu? Porque as pessoas jogam pedra na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, mas existe o telefone quando precisa. De Pai fato, Antônio, o que você mais pode rola, me atender em tal lugar. Vão no escondido, né? No sigilo, né? No sigilo, né? Então a nossa luta ela é muito grande mesmo, né? Muito grande porque todo dezembro nós temos uma dificuldade muito grande de botar nossa religião nas ruas. Na Bahia existe a lavagem do Bonfim, aqui existe o balaio da Oxum, né? Existe a barquiça de Manjá na Ponta Negra, o balaio da Oxum na Matriz. E somos atacados As pessoas ainda atacam com frequência? Né? Atacam com frequência, né? E eu queria essa questão, por que as pessoas têm tanto preconceito assim com a religião? E aí a gente fala, é porque eles amarram, porque eles jogam feitiço, e eu queria que o senhor colocasse essa diferença que existe. Esclarecesse isso, né? O Candomblé não trabalha com feitiço, o Candomblé trabalha com ancestralidade. A Umbanda é preservação da vida, né? Preservação da vida, e hoje não é mais religião de negro. Religião de negro, né? Religião de negro, não é. Hoje, dentro das casas de Candomblé, temos japonês, temos francês, temos inglês, temos muita gente. Inclusive, pai, essa pergunta que eu queria fazer para você. Ao longo do tempo, produzindo algumas matérias para a diversidade, a gente sempre recebe uma resposta muito semelhante das pessoas. Que o Candomblé, a Umbanda, é a religião, são as religiões que mais são acolhedoras, que mais são plurais e diversas. Por quê? Sim, acolhedores porque dentro de nossas casas temos o homossexual, temos a lésbica, temos até mesmo o não ladrão para roubar pra gente, sim? Porque dentro de um oráculo, de um jogo, quando existe uma palavra de um espírito chamado Egum,
que se apodera do corpo da pessoa, e quando a gente vê que a gente pode tirar ele da vida da pessoa, nós tiramos e transformamos ele. Não é só lá na nossa irmã igreja que transforma as pessoas, também no Candomblé nós transformamos. Entendi. Entendeu? O viciado, nós também cuidamos dele, transformamos ele, entendeu? E fazemos dele de pequeno a grande. E esse é um termo que eu queria falar, que até iria perguntar, é sobre isso, sobre a macumba, né? Existe o Candomblé e a Umbanda, desculpa, o Candomblé e a Umbanda, e aí as pessoas misturam tudo e falam que tudo é macumba. Não. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é a macumba, o que é o Candomblé, o que é? A macumba são instrumentos que chamamos de tambores, atabaques, né? Aquela é a macumba, é o tambor. Tá. O Candomblé, ele faz xiri, festa, e faz rum. Xiri, festa de Candomblé, a dança é o início de tudo, todo mundo começa dançando. E rum é quando as divindades orixás vêm e vêm dar seu rum, fazendo os seus gestos da natureza. O orixá, ele dança, nós cantamos e ele dança tudo que existe na natureza. Oxóssi dança como se caça, como traz a fartura para dentro de casa. O Mulu, que eu sou de Mulu, meu pai é Totô, né? Ele dança conforme ele joga as pipocas para curar um filho, curar uma doença, curar o mundo, né? E Manjá dança conforme o bailado das águas do mar. Entendi. Então, todos os orixás dançam conforme a natureza que existe no mundo, né? E a Umbanda, ela faz rituais de cura. Na Umbanda não existe um elemento que leve a maldade para cima das pessoas. A maldade está no coração de cada ser humano. Que é essa a pergunta que eu queria fazer realmente. Existe aquelas pessoas que usam da religião para fazer a maldade para as pessoas? Sim, como eu disse, a maldade está no coração, né? E faz. Cada um, né? E faz. Tem muito charlatão que vai lá e paga, e tem o safado do Pai Santo, do Mãe Santo, que aceitam dinheiro e vai fazer. Mas quando nós temos nossa fé em Deus e no orixá, no seu sagrado, nós não pegamos nada. Então a religião, ela acredita em Deus. Sim. O Candomblé e a Umbanda. Se você me permite, Antônio, sim. acrescentando mais algumas coisas, antropologia teológica mundial, principalmente no Canadá e uma parte na Europa, falam que o Candomblé é uma das religiões mais antigas que o ser humano já presenciou. Por quê? Porque o Candomblé é a própria natureza e nós somos a natureza. Então, se nós viemos da natureza, para a natureza vamos retornar. O Candomblé é a casa acolhedora de todos, ou seja, o Candomblé exerce uma política grande de inclusão social, inclusão cultural e inclusão política também. Ou seja, o Candomblé é um grande universo que tem um Deus, o Pai de todos. Assim como toda e qualquer outra religião também caminham para Deus. Então, basicamente é isso que nós estamos falando sobre o nosso programa inteiro, sobre essa diversidade, e seja ela com toda essa pluralidade, com essa diversidade dentro da sociedade. Nós temos a diversidade religiosa, nós temos a diversidade étnica dentro do nosso país, dentro da nossa região, e é isso que nós queremos passar para você que está nos assistindo. O nosso programa, ele é feito para você, ele é levado essa informação, é levado todo esse contexto para que vocês entendam onde vocês estão inseridos e o que nós vamos fazer com isso. Então, quero aqui agradecer a presença dos nossos convidados, do Pai Antônio, do Pai Orlando,
por essa brilhante fala de como que é composto toda essa diversidade. Quero agradecer a Priscila por toda essa condução do nosso programa, pela parceria, muito obrigado, e dizer que nós vamos estar aqui no próximo programa, e eu quero que vocês nos acompanhem nas redes sociais, vejam lá, nós vamos colocar aqui embaixo as redes sociais da Cenário, para que você interaja conosco. Então fale conosco, deem as pautas, fale um pouco o que está acontecendo aí com vocês, que a gente vai aqui para falar, porque aqui todos têm voz. É isso mesmo, a gente agradece a sua participação conosco. Fique ligado que semana que vem tem mais programa, tem mais diversidade. Toda semana um assunto novo e um assunto vai puxando o outro. A gente já deixou aqui no ar o que vai rolar aí pela frente. Interaja conosco, deixe sua sugestão de pauta, acesse a nossa nova edição da revista esse mês, que está muito legal, isso conteúdos mesmo que a gente discutiu aqui lá na revista. O Rainer também saiu na nossa revista, para você que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Rainer e não conseguiu pegar tempo aqui, não tem problema, acesse a nossa revista, a nossa versão em PDF no nosso site. Obrigada, viu, Rainer? Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês, agradeço a presença de vocês estar nos assistindo aí de casa, onde quer que você esteja. Então vamos junto, que a diversidade é que move o mundo. Amém, axé e beijos de luz. Tchau.